Internacional já tem uma definição a respeito do gerente executivo das categorias de base do clube. Gustavo Grossi sairá do Inter na temporada de 2024, independente do resultado das eleições. O repórter Cristiano Silva trouxe a informação de que Gustavo Grossi, inclusive, já possui um acerto com o Flamengo. E esta informação não é negada por alguns dirigentes do Inter, dos quais eu conversei. Nos bastidores, não se confirma a saída publicamente, mas se dá a entender que, depois do fim do contrato, a continuidade é muito difícil. Nesse vídeo, a gente fala sobre o futuro de Gustavo Grossi, agora no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu quero falar sobre um cara que desperta polêmica e também é outro profissional que está em meio a esta polarização política do Internacional. Gustavo Grossi. Quem é ligado à gestão e defensor de Barcelos defende com unhas e dentes Gustavo Grossi. Quem é crítico à gestão de Barcelos e é da oposição critica ferrenhamente Gustavo Grossi. E parece que neste mundo é proibido ter uma opinião sobre o profissional sem estar ligado a um desses lados. Bom, nesse vídeo eu vou trazer informações colhidas com pessoas da gestão atual do Internacional, tá? E tudo indica que Gustavo Grossi estará no Flamengo na temporada de 2024. Essa informação ela foi trazida no último fim de semana pelo repórter Cristiano Silva, da Rádio Guaíba. E por mais que a proposta do Flamengo e o acerto de Gustavo Grossi com o Flamengo não seja confirmado nos bastidores, se dá a entender que o futuro do Gustavo Grossi realmente possa ser este. Gustavo Grossi tem contrato com o Inter até março de 2024. E sempre que a gente questiona alguém da gestão se, com a reeleição de Barcelos, Gustavo Grossi fica, este assunto, esta resposta, ela é vaga, ela não é direta. Inclusive a resposta do próprio presidente Alessandro Barcelos em entrevista ao Flow Esporte Clube na última sexta-feira. Barcelos foi perguntado diretamente, o Grossi fica? E ele disse, o Grossi tem contrato até março e em março nós vamos avaliar o futuro do profissional. De fato, se fosse uma convicção de Barcelos que Grossi vai ficar, ele bancaria já agora. Como, por exemplo, tem bancado a situação de Eduardo Cudê, que diz que quer ficar para 2024. Em relação a Grossi, ele não dá esse discurso, porque isto já está definido, que Gustavo Grossi não seguirá no Internacional para a temporada de 2024. O que se sabe é que, de alguma maneira, o trabalho do Gustavo Grossi decepcionou algumas pessoas no ambiente do Internacional. A reformulação proposta por Gustavo Grossi nas categorias de base do Internacional, ela decepcionou algumas pessoas em relação a pontos específicos que se esperavam evoluções maiores e acabaram não tendo. Se entende que o trabalho de Gustavo Grossi foi muito necessário. Foi importante principalmente para as categorias mais de baixo, sub-8, sub-10, sub-12, metodologias sendo formadas para essas categorias para que se possa ver uma captação mais jovem para as categorias de base. Entretanto, se entende que a gestão de Grossi na base falhou muito na captação de jogadores em um estágio mais elevado, para que possa dar uma resposta a curto, médio prazo para o time profissional. Se entende que nisso o projeto de Gustavo Grossi falhou e houve investimentos de captação para Gustavo Grossi trabalhar, tanto no futebol brasileiro, e o Inter buscou vários jogadores de outros clubes do futebol brasileiro, tanto no futebol gaúcho, o Inter buscou vários jogadores de outros clubes do futebol gaúcho e até do futebol sul-americano, onde o Inter buscou alguns jogadores e nenhum acabou dando tão certo no ambiente das categorias de base do Internacional ou chegou ao profissional de alguma forma. E foi gasto dinheiro, foi investido dinheiro nessa captação. E esse foi o principal erro no entendimento da atual gestão do trabalho de Gustavo Grossi, por mais que se elogie outras situações, como a pavimentação das categorias mais baixas do clube e o estabelecimento de algumas metodologias de trabalho. A gestão, quando é perguntada publicamente,
desconversa sobre o futuro de Gustavo Grossi, porque isso está definido. Não será renovado o contrato do profissional. E, com a informação do Cristiano Silva, quando a gente pergunta para as pessoas, ele vai para o Flamengo? A resposta é essa. Cara, o contrato dele vai até março. A gente não sabe o que vai acontecer depois. Se não há uma negativa também de que essa proposta do Flamengo, é porque existe uma ideia também de que se sabe que ele pode ir para o clube carioca na próxima temporada. Mas, no Beira-Rio, ou melhor, no CT de Alvorada, dificilmente Gustavo Grossi estará em 2024. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!